Muita gente diz o cliente tem sempre razão. Será que é assim mesmo? Bom, talvez você, se lida com o cliente, deve perceber que tem momento que você fala, cara, esse cliente não tem razão. Mas o mercado diz isso, é o cliente que paga o seu salário, então ele sempre tem razão. Bom, temos um dilema, Alexandre. Você que está acostumado a lidar com clientes, você trabalhou e trabalha há muito tempo com marketing, você conhece a relação comercial. Como especialista nisso tudo, fala pra gente, o cliente tem sempre razão? Olha, Marcelo, das muitas máximas da gestão e do marketing, acho que poucas delas são tão eficazes quanto acreditar e trabalhar para o cliente como se ele fosse um rei, ou seja, tratar o cliente como se ele sempre tivesse razão. O cliente é aquele que paga nossas contas, paga os boletos, paga o aluguel da empresa, paga a festa de final de ano, paga o salário de todo mundo. Então, ele é possivelmente a coisa mais importante que existe na empresa e é natural que a gente queira satisfazê-lo. Então, acho que é uma política muito eficaz trabalhar o cliente como se ele sempre tivesse razão. Existem, inclusive, algumas empresas que têm políticas para relevar até mesmo pequenos casos em que ele não tem razão. Algumas montadoras, por exemplo, ou loja de carros, elas dão uma autonomia para o vendedor, tipo assim, a partir de determinado valor de carro, tipo R$200, se ele vier reclamar de qualquer coisa num tapete, não importa se ele está com a razão ou não, dá para ele. Entendeu? Tem até um patamar de autonomia para deliberar em favor do cliente, ainda que ele não tenha razão. Se for um patamar mais alto, aí se vê caso a caso, né? Ou seja, essa é a melhor política a se adotar, porque cliente é quem faz a empresa funcionar, quem faz a empresa prosperar. Filosoficamente falando, se a gente tem uma relação contratual, né, existe duas partes. Quem presta o serviço e quem recebe o serviço, o cliente. Então, e as duas partes têm direitos e deveres. O problema da monarquia, né, ou de como você trata alguém, qualquer parte, como rei, é que reis, a história mostra, quase que inevitavelmente, acabam passando de reis para reis absolutistas, e para o rei absolutista virar um déspota não é difícil. Né? A gente já deve ter visto aí no Brasil casos horrorosos de pessoas maltratando entregadores do iFood, por exemplo. Eu estou pagando, o fato de estar pagando não te dá o direito de ser grossa com ninguém, mulher. Né? Então, assim, sim, o cliente sempre tem razão, mas eu diria diferente. O cliente é um rei, mas é um rei com direitos e deveres também. Cara, você falando desse lance aí da concessionária, eu acho muito legal o Mercado Livre, né? Você compra um negócio, não gostou, veio com defeito, olha, tá aí um código de devolução. Você coloca no correio, o dinheiro já volta. E eu fico pensando, e se o cara devolver a caixa vazia? Se ele usou o produto e disse que não usou e devolveu? É claro que o Mercado Livre tem algum prejuízo com isso, né? Porém, ele deve ter percebido que ter o cliente satisfeito, ainda mais numa relação de venda virtual, onde existe uma necessidade de ter segurança, ele fala, não, o preço do prejuízo é menor do que o ganho com a satisfação e com a segurança de quem está comprando. Então, é claro que alguns negócios vão dar a razão para o cliente mesmo quando ele não tem razão. Mas é óbvio que nem sempre o cliente tem razão. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o cliente tem sempre razão? Não. O cliente tem sempre as suas razões. Ele tem as razões dele. Ou seja, se ele está reclamando de algo, é porque ele acha que alguma coisa não está funcionando. Eu me lembro de uma situação que aconteceu numa empresa de um amigo meu, em que vende eletroeletrônicos, e o cara reclamou que o equipamento não funcionava de jeito nenhum. Mas aí põe na tomada, funcionava na loja, mas na casa do cara não funcionava. Aí o meu colega foi lá, meu amigo foi lá na casa dele, peraí, vamos ver como é que funciona. É que aquela tomada não tinha energia. Né? Por isso que não funcionava. Não era problema no equipamento. Aí você me diz, o cliente tinha razão em reclamar? Não, o problema não estava no equipamento. Estava na tomada que não estava funcionando. Mas será que nessa hora não era necessário algum básico do tipo, olha, teste primeiro a tomada? Então, as pessoas, a gente deduz que o outro já sabe como usa, a gente já deduz que o outro já tem consciência do para que serve, e às vezes não. Às vezes, a reclamação dele, às vezes o olhar dele é algo tão simples e básico que a gente não está dando a devida atenção. Então, eu penso que o cliente tem sempre razão? Não, mas ele tem as razões dele. E a gente só descobre quando a gente dá a devida atenção. E dando atenção e ele se sentindo atendido, vai ser muito mais fácil. Perfeito, Marcelo. E eu acho, só para ilustrar, acho que, em primeiro lugar, assim, cliente ser tratado
bacana. Como rei é sempre legal, é sempre uma regra de marketing. Mas para apimentar o debate, vou falar mais 2 casos bizarros aqui. Há uns meses atrás eu estava num churrasco, né, enfim, entre conhecidos, assim, e aí tinha um grupinho de mulheres, de mães, né, comentando um episódio que aconteceu na escolinha delas com os filhinhos pequenos dela. E elas estavam reclamando que os filhos tiraram 8, 7, 9, elas achavam que os filhos tinham que tirar 10. A professora justificou por que era 7, 8, que era o suficiente para passar, mas elas achavam que tinham que tirar 10. E as mães foram em mutirão na escola, fazer pressão na professora, porque os filhinhos tinham que tirar 10, né? E no final a escola, pressionada, os diretores, porque elas ameaçavam tirar meu filho daqui, pressionado pelo poder econômico de ter uma debandada de pais e alunos, pressionaram a professora e ela retificou a nota para tirar 10. Um papelão, né? O cliente tem razão nesse caso, ou seja, o que está ensinando para essas crianças que a mãe vai lá, reclama e eles ganham 10? Né? Um papelão da escola também, ainda que ela estivesse economicamente pressionada, ou seja, o cliente não tem sempre razão, tem horas que ele tem só a senha do cartão de crédito. Um outro episódio aconteceu comigo, quando a primeira vez que eu fui na Itália, faz mais de 20 anos, foi eu e minha mãe, e a gente foi na Sicília, eu estava num restaurante em Cefalù, um restaurante num penhasco. Aí eu pedi, me lembro até hoje, macarrão com frutos do mar. Eu pedi um macarrão com frutos do mar e uma taça de vinho. Né? Veio o macarrão dos frutos do mar e uma taça de vinho. Eu pedi um pouco de queijo para colocar no macarrão. Aí passou um tempo, não veio o queijo. Aí eu chamei o garçom, pedi uma garrafa d'água e o queijo. Aí ele trouxe a garrafa d'água, o queijo não apareceu. Passou mais um tempo, eu chamei o garçom e eu falei, cadê o queijo? Não veio o queijo. Aí ele gritou assim, cazzo! Larga de ser ignorante! Só que você não sabe que não se mistura queijo com frutos do mar? E todo o restaurante estava lotado, todo mundo olhou para mim, eu queria me jogar daquele penhasco, de tanta vergonha, assim. Eu tinha razão? O cliente está com a razão ou não está com a razão? O que eu sei é que depois daquele momento, eu descobri que na Itália, cliente não tem monarquia lá, e que quando comer frutos do mar, nunca misture com queijo.